Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas. E a aula de hoje é voltada, vamos lá então, é voltada para a segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 1. Povos originários e comunidades tradicionais. Essa é a temática da aula de hoje. Então, hoje nós estaremos falando, sobre os povos originários, que são aqueles povos que fazem parte de toda essa dinâmica que nós temos aqui na cultura, e na população brasileira. Esses povos originários, eles têm todos os aspectos, que surgiram, ao longo, de todo esse processo de territorialização do povo brasileiro. E é isso. Então hoje nós estaremos especificando, falando sobre os povos originários, falando o que é o conceito desses povos originários, onde que eles estão encontrados aqui, a localização deles no Brasil e dando alguns exemplos desses povos também aqui no estado de Goiás. Vamos dar continuidade então. Durante o processo de ocupação e formação do território brasileiro, o que acontece? Os povos indígenas e africanos sofreram vários tipos de violência, principalmente pelos colonizadores portugueses, E durante a década foram marginalizados e tratados com descaso por diferentes governos e sociedade brasileira. Então, há toda uma questão relacionada a esses povos indígenas e os povos africanos, Então, muitos desses povos sofreram, ao longo do tempo, ainda sofrem, inclusive, nos dias atuais, todo um descaso, relacionados, principalmente pela população, Há todo um descaso desse povo, desses povos que fazem parte da população brasileira, que tem toda uma história envolvida, que foram povos, os povos indígenas, que eles viviam aqui no Brasil, antes dos portugueses colonizarem o Brasil, esses povos indígenas já viviam aqui, tinham características, tinham suas culturas, tinha sua religiosidade, então a sociedade dos povos indígenas já funcionava aqui no Brasil. E aí, após a colonização, os portugueses vieram e impuseram, colocaram os seus ideais e a sua visão europeia. E os povos africanos, eles trouxeram, foram por meio de navios negreiros, foram escravizados aqui, para quê? O objetivo era que eles trabalhassem principalmente na área rural, principalmente nas grandes plantações, com o objetivo de quê? De aumentar, a produção de grãos e tal, e aumentar também a arrecadação, de dinheiro, basicamente, para que os povos europeus ganhassem. O objetivo era ganhar lucro mesmo, ganhar lucro em prol da escravidão desses povos africanos, Vamos dar continuidade, então. E esse foi o contexto histórico desses povos. E estima-se que o quê? Que 4,5 milhões de pessoas fazem parte das comunidades tradicionais atualmente aqui no Brasil, ocupando o quê? 25% do território nacional, e eles estão representados entre comunidades ou populações tradicionais. Vamos falar então quais são esses povos, Temos os caboclos, os caiçaras, extrativistas, indígenas, jangadeiros, pescadores, quilombolas, ribeirinhos e seringueiros. São exemplos de povos originários, Então, são exemplos de povos que fazem parte dessas comunidades. Então, eu citei aí o nome desses povos e cada um deles tem as suas comunidades, tem a sua comunidade, a sua especificidade, a sua organização e a sua importância nessa dinâmica da população brasileira. Vamos dar continuidade, então. E o que são povos e comunidades tradicionais? Qual que é o conceito, de povos e comunidades tradicionais? Vamos lá! Segundo a Constituição de 1988, povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social
que ocupam o quê? E usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social e religiosa, né? Ancestral e econômica, utilizando o quê? Conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, segundo a Constituição de 1988, são esses grupos, né, que utilizam essa relação entre o conhecimento natural, o conhecimento do meio ambiente, o conhecimento dos aspectos ancestrais, culturais. Esses povos, eles se consideram, né, eles têm uma convicção de que são povos originários e eles têm a sua organização, a sua estrutura, os seus aspectos culturais, os seus aspectos sociais e toda a sua dinâmica. Então, cada um desses povos tem sua história, tem o seu contexto. Há uma história para cada um desses povos, para cada uma dessas comunidades, né? Então, assim, elas não surgiram ali do nada, mas tem toda uma história, tem todo o contexto histórico, tem toda a questão de uma ideia, né, desses povos e dessas comunidades. E eles são também, fazem parte de toda essa dinâmica, de toda essa caracterização política, social e econômica. Quando eu falo no âmbito econômico, eu estou dizendo o seguinte, que eles têm os seus aspectos econômicos e trabalham em prol do seu sustento, da sua organização, né, da sua dinâmica econômica. Vamos dar continuidade então. E esses mesmos povos, eles ocupam o quê? Territórios e recursos naturais, né? Lembrando que o conceito de território é o seguinte, é o conceito de relações de poder. Então, quando a gente fala de território, nós estamos falando de áreas onde há relações de poder. Aí você me pergunta, como? Como que há essas relações de poder? Essas relações de poder são da seguinte forma, são áreas em que os grupos, né, em que um grupo detém um certo poder. Então, quando se fala desses territórios, é isso. São áreas em que essas comunidades, elas buscam exercer um certo poder sobre aquela área, né? Sobre aqueles recursos naturais, sobre aqueles recursos ambientais. Vamos dar continuidade, então. E eu trouxe aqui o mapa, né, dos povos tradicionais do Brasil. Nós temos os indígenas, os quilombolas, os ciganos e os extrativistas, os pescadores artesanais, as comunidades de terreiro e os ribeirinhos. Então, assim, são povos tradicionais aqui do Brasil, né? São aproximadamente mais de 650 mil famílias, né? E aí nós temos toda a expansão no território brasileiro desses povos tradicionais, né? Então, olha só, se vocês forem ver um mapa, vocês conseguem, né, localizar, né, perceber que em diversas áreas do Brasil nós temos aqui a presença desses povos e a participação deles. As comunidades quilombolas, o que elas são? Vamos começar pelas comunidades quilombolas. Elas são grupos com identidade cultural própria e se formaram, né, a partir de quê? De um processo histórico que começou onde? Nos tempos de escravidão no Brasil, né? Elas simbolizam o quê? A resistência e a diferentes formas de quê? De dominação. Essas comunidades, o que elas têm? Elas têm uma ligação forte com o contexto histórico e a trajetória, né, de costumes e cultura trazidos pelos seus antepassados. Quando se fala de comunidades quilombolas, é isso. São essas áreas que, são essas comunidades, esses grupos que durante o período de escravização, né, o período de colonização do Brasil, eles acabaram ali se fortalecendo, surgindo ali a partir desse processo e foram se fortalecendo ao longo do tempo. Essas comunidades quilombolas, elas têm aspectos culturais da ancestralidade, né, dos povos africanos, né, elas têm a sua organização ali, né, dos aspectos culturais, elas envolvem basicamente toda essa dinâmica, né, da sua ancestralidade, toda essa dimensão que tem a questão da população e da cultura, né? Vamos dar continuidade então. E esses povos, eles marcam, né, basicamente pela
a resistência, né? A resistência dessas diferentes formas de dominação, né? Uma resistência justamente desse domínio, né, dos portugueses perante os povos africanos, né? E eles têm, né, toda uma trajetória cultural, né, todo um aspecto cultural. Trouxe para vocês aqui, né, uma imagem, né, de pessoas, né, que fazem parte dessas comunidades quilombolas. Outro grupo, né, são os povos indígenas, né? Esses, a ideia é o seguinte, né? Eles dão continuidade à história, né, com grupos o quê? Pré-colombianos, né? Além de tudo, eles se consideram distintos da sociedade nacional, né? Esses povos indígenas são aqueles que reconhecem pertencentes a uma dessas comunidades e que por elas são reconhecidos os seus membros. Além de tudo, né, esses povos, eles se afirmam, né, como indígena, né? Tem uma ideia, né, principalmente a partir da Convenção de 169 da OIT, né? E esses mesmos povos, eu trouxe até uma imagem para vocês verem aqui, né, dos povos indígenas, né, de diversas etnias, de diversos grupos, né, como, né, os açurinis, os xingu, os tapirapés, né, os caiapós, os também bororós. Então, assim, são grupos das etnias dos povos indígenas, né? E de acordo pela FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, a população indígena do Brasil é de aproximadamente 460 mil índios, né, distribuído em 225 sociedades que representam 25% da população brasileira, né? E a estimativa de que existam 190 mil indígenas vivendo fora de suas terras. Cerca de 180 línguas são faladas nesses povos. Então, quando se fala dos povos indígenas, nós estamos falando então dessa diversidade cultural. Cada um desses povos, eles têm as suas características, né? Tem os seus marcos, tem os seus aspectos, principalmente relacionado à questão linguística, né? A questão também até de organização ali, né, desses povos, né, de organização dessas sociedades, dessas comunidades indígenas, né? Então, assim, e essas mesmas comunidades, elas viviam aqui no Brasil, né, antes justamente, né, desse período de colonização, colonização, né, principalmente dos povos europeus, que eram os portugueses. Então, tem toda uma dimensão desses povos indígenas. Vamos dar continuidade, então. Lembrando que tem esse dado importante, né? 460 mil, né, indígenas são distribuídos em 225 sociedades, né? São muitos, né? E olha só esse dado, né? 190 mil vivem fora de suas terras, né? Que as terras elas eram pertencentes a esses povos, né? Povos originários, né? Então eles viviam aqui e aí acabaram ao longo de todo esse contexto histórico, ao longo do tempo, principalmente no período de colonização, acabaram sendo expulsos aqui de muitas terras, né, que eram pertencentes a eles, né, que eles tinham toda a questão cultural, a questão de sua religiosidade, tinha toda a questão do domínio ali sobre aquela terra, e muitos acabaram sendo expulsos por interesses dos povos europeus, né, dos povos, basicamente, dos povos portugueses, né, que eles vieram para cá, expulsaram, utilizaram as áreas pertencentes a esses povos indígenas para quê? Para a busca de minérios, né, de minérios valiosos, para expandir a questão também dessas grandes propriedades, né, de terra, dessas grandes fazendas. Então a intenção era expandir, porque o objetivo deles era lucrar mesmo, era pegar aqui toda a riqueza do Brasil e levar essa riqueza ali para a Europa. Então, esses são os povos indígenas que viviam aqui e que fazem parte, né, dessa dinâmica aqui do território brasileiro. E é isso. Então, mais uma aula, né, hoje de Ciências Humanas e então até a nossa próxima aula de Ciências Humanas e obrigado.